Bom, eu cumprimento o Dom Guilherme, Frei Douto, Pastora Rome e todas e todos aqui presentes. E, claro, irmã Feliz já mencionei. Bom, eu queria colocar aqui uma contribuição. A Previdência Social não é problema, como o Meirelles e os outros que defendem o mercado financeiro estão colocando. Realmente, a Previdência Social é um problema para eles. Porque enquanto a Previdência Social funciona muito bem, menos pessoas buscam os planos privados de alto risco. Então, para nós que estamos preocupados com o povo, a Previdência é solução. A Previdência atende mais de 60 milhões de pessoas e é o maior programa de distribuição de renda que existe no país. Os argumentos para essa reforma não se sustentam. O déficit é uma vergonha, é uma mentira, é uma conta torta. É um déficit fabricado que pega apenas uma das contribuições da Seguridade Social. Pega apenas a contribuição sobre a folha de pagamento, INSS, paga pelos empregados e empregadores. Deixa de lado todas as demais contribuições da Seguridade Social, a COFINS, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o PIS/PASEP, as contribuições que incidem sobre todas as importações, as contribuições que incidem sobre as loterias e todas as outras fontes menores que vão para a Seguridade Social. Quando nós fazemos a conta honesta, de acordo com o que está na Constituição Federal, porque as fontes de financiamento da Seguridade estão lá no artigo 195 da Constituição Federal. Quando nós fazemos essa conta honesta, pegando todas as fontes de acordo com o artigo 195 da Constituição Federal, e pegamos todas as despesas do conjunto integrado que compõe a Seguridade Social, que é Previdência, Assistência e Saúde, o que é que nós encontramos? Uma sobra de recursos de dezenas de bilhões de reais todo ano. Está aqui nesse folheto o resumo. Sobram, 2005 foram 72 bilhões, 2010 foi 54, todo ano sobram dezenas de bilhões. Inclusive, o Guilherme falou do fundo do artigo 249, que criminosamente não foi alimentado por esses recursos que sobraram. E por que não foi? Porque desde 1994 existe um desvio por meio da desvinculação de recursos da União. Primeiro chamava Fundo Social de Emergência, depois passou a ser chamado de DRU, que atualmente morde 30% dos recursos da Seguridade Social. Que vão para onde? Que vão para pagar os juros da dívida. Vocês receberam esse folheto aí, ó. Olha aí, a Previdência Social não é o problema das contas públicas. O problema das contas públicas são os juros dessa dívida que nunca passou por uma auditoria e que tem várias ilegalidades e ilegitimidades. Então, essa história do déficit não se sustenta. O outro argumento, a longevidade da população. A população está vivendo muito. Isso não é problema, isso é bênção, né, Dom Guilherme? Paim, pena que ele saiu, eu ia falar. É um problema o fato do Paim ter comemorado os seus 67? O problema, o fato do nosso querido Carlos Moura ter completado 77. Isso é problema, gente? E de quantas pessoas estão aí com 90, 95? Isso é bênção. Qual é o problema? O problema é a falta de emprego para o jovem. Dados da PEA 2016 do IBGE, da pesquisa do IBGE para 2016. A população economicamente ativa em dezembro de 2016, 166 milhões de pessoas em idade de trabalhar. Dessas 166 milhões,
apenas 90 milhões estão empregadas. 12 milhões desempregados, esse número já aumentou de dezembro para cá, 12 milhões, e 64 milhões de desocupados, que já pararam de procurar emprego, que estão na informalidade, que estão abandonados pelas ruas, tanto no setor urbano como rural. Vocês já imaginaram se tivesse emprego formal para esses 12 mais 64? Nós estamos falando de 76 milhões de brasileiros e brasileiras fora do mercado de trabalho. Esse é o problema de financiamento da Seguridade Social. Não a longevidade é bênção, tá? O outro argumento é a questão das mulheres. Que as mulheres são privilegiadas porque aposentam 5 anos antes. O sistema capitalista é machista, excludente, pisa nas mulheres. A única concessão era essa, de podermos aposentar 5 anos antes. Se esquecem da dificuldade da mulher para ter acesso ao mercado de trabalho, da falta de condições adequadas porque não existem creches, dos salários mais baixos, apesar da nossa escolaridade superior, o menor acesso a postos de comando, a dupla jornada, o fato de que as mulheres são as primeiras a serem mandadas embora no caso de crise, e de todas as outras dificuldades, de assédios, de violência, etc., que somos submetidas. Mas não queremos fazer papel de vítima, não. Queremos os nossos direitos assegurados e o direito de toda a população assegurada. Queremos fazer um debate amplo sobre a reforma, mas os números não mentem. Aqui no Brasil, o número de mulheres que se aposentam por idade chega a 65%. Por que isso? Justamente porque quando fica grávida, rua. Quando tem filho, principalmente filho deficiente, que toda hora tem que levar no médico, filho com problema de saúde, é mandado embora. Então o trabalho da mulher, ele é muito picado, a mulher não consegue aposentar por tempo de contribuição. Apenas 36% se aposentaram por tempo de contribuição, 64,5% aposentaram por idade. Tá? A situação é ainda mais grave para as mulheres do campo, que passam por situação e rotina ainda mais penosa. Eu queria abrir um parêntese aqui para contar uma experiência, porque eu tive a honra de ser convidada para trabalhar na auditoria da dívida da Grécia, e lá as mulheres foram as primeiras a serem mandadas embora, porque isso possibilitou fechar todas as creches. Se as mulheres estão em casa, para que creche? Possibilitou acabar com os programas de assistência social. As mulheres que cuidem dos seus idosos, das suas pessoas, dos doentes e etc. Então, mulheres na rua, acabaram as creches e acabaram os programas assistenciais. E segundo, eu tive a tristeza, enquanto eu estava lá, de ver um grupo grande de mulheres idosas que deram as mãos e pularam daquele penhasco lá atrás da Acrópole. E deixaram escrito: não somos loucas, mas os planos de previdência quebraram e nós nos negamos a virar mendigas ou um peso para as nossas famílias. É isso que está por trás dessa reforma, gente. Se os argumentos de déficit, de longevidade, etc., não se sustentam, o que está por trás dessa reforma? O benefício do mercado financeiro. Vocês já imaginaram o volume de negócios com esses planos de previdência privada, que mesmo em meio à crise, com esse governo fazendo propaganda de que a previdência está quebrada, se não fizer reforma está quebrada, que ninguém vai aposentar antes de 65, etc, etc. Os planos de previdência estão bombando. E o que representam esses planos? Guilherme já colocou aqui. Qual é a lógica de colocar nossa previdência, nossa segurança em aplicações de risco que simplesmente quebram e somem? Não tem nem lógica semântica.
Previdência é o contrário de risco. Então, é um abuso. Os fundos dão prejuízo. Alguém aqui conhece alguém que trabalha nos Correios? Os servidores do Correio estão tendo que pagar pelas aplicações de risco que deram prejuízo. Ativos e aposentados estão tendo que pagar. Tá? O que querem é mais dinheiro ainda. Aumentar a fatia dos juros. E de onde vão tirar? Olha aí no orçamento que vocês receberam. De onde ainda tem direito? Onde ainda tem dinheiro? Onde tem mais? É na Previdência. Então, o adiamento para depois dos 70 anos, que o Guilherme colocou muito bem, 65, gente, é a idade mínima. Ninguém vai conseguir aposentar com 65, não. É a partir de 70 anos. Tá? Então, é para isso, aumentar isso aqui e aumentar, garantir, alimentar a ganância do mercado financeiro. O secretário de Previdência Social, o senhor Marcelo Caetano, não conversou com a sociedade, não conversou com o Conselho Nacional de Previdência Social, que é um órgão institucional, mas conversou com o mercado financeiro. Vocês viram a agenda dele, conversou com a FMI, com o JP Morgan, vários outros bancos estrangeiros e nacionais grandes, privados. No último dia recebeu as centrais lá só para constar, mas já estava tudo pronto. Ele está sendo denunciado porque conflito de interesses. Ele é consultor de fundo de previdência. Tá? O relator Arthur Maia teve 1.299.944 reais de fundo de previdência privada. O mandato dele é um mandato comprado por esses fundos, ele foi colocado lá com dinheiro financeiro. Então tá na cara, gente, tá na cara que essa reforma é uma contra-reforma de interesse do mercado financeiro. Por isso, já obedecendo o tempo, eu coloco aqui uma construção de um grande número de entidades. A Auditoria Cidadã se colocou para ajudar a coordenar o processo. Mas essa campanha não é uma campanha da Auditoria Cidadã, é de centenas de entidades. Consulta nacional sobre as reformas e auditoria da dívida. Nós fizemos, esse aqui é o primeiro folheto. Outros mais simples, mais populares, estão sendo feitos, inclusive convocamos o pessoal das pastorais sociais para nos ajudar nisso, com a experiência de vocês. O nosso objetivo é levar esses temas da reforma da Previdência, das privatizações que estão avançando brutalmente sobre educação e saúde. O que vai ser do nosso povo se tiver que pagar para ter educação? Se tiver que pagar para ter saúde, se acabar a saúde pública? A privatização da água, a privatização das terras, do nióbio, do petróleo. A questão da reforma trabalhista e da auditoria da dívida. Nós temos que levar esses temas para a base da sociedade, para aquela parcela da população que não está vinculada às entidades, aos sindicatos, às associações, que estão soltos, que é a grande maioria da população. E não tem jeito de levar esses temas a não ser por uma campanha. Então a ideia dessa consulta popular, dessa consulta nacional sobre as reformas e auditoria da dívida, foi para levar essas 4 perguntas. Você concorda que é necessário barrar a reforma da Previdência? Do jeito que ela está aí na PEC 287? Você concorda que é necessário barrar essa reforma trabalhista? Você concorda que é necessário barrar as privatizações sobre saúde, educação, água, etc? Você concorda que é preciso realizar uma auditoria da dívida? Que a gente quer levar o povo a responder sim, a dizer o que quer. Porque o povo vem dizendo há muito tempo o que não quer. Nós queremos que o povo diga o que quer. E seja propositivo. Tá? Nosso objetivo com essa campanha, que pode ter votação no site, a campanha tem um site, www.consultanacional2017.com.br, e pode também votar em urnas. Nós preparamos um kit, 30 kits, que eu acho que vai ser suficiente para as pastorais levarem, com um pouco desse material, um pouco de urna, um pouco de cédula, lista de votação e relatório de votação, e depois a gente vai reproduzindo esse material.
Tá? Nós contamos com o engajamento das pastorais sociais, agradecemos Frei Douto por esse espaço aqui, e as mulheres também que me pediram para falar em nome delas, para que tivéssemos esse espaço de colocar essa campanha e essas questões, complementando um pouquinho a exposição do Guilherme Delgado. Não é? Eu agradeço e depois no diálogo ficamos à disposição para esclarecer outras questões. Um forte abraço, muito grata.